Muito boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos. É o Oração Ação, nosso grupo de estudos, nossa fraternidade de interfortalecimento que está aqui reunida para isso, para nos fortalecer em nossos princípios, em nossas motivações, em nossa lucidez, em nossa coragem. Muito bom estarmos aqui. Deixa eu fechar uma porta aqui. Muito bem. Muito bom. Há muito tempo, a igualdade vem sendo um sonho humano. Ideologias de promoção da igualdade, na verdade todas as ideologias, cada uma a seu modo, dizem basear-se, promover a igualdade. O liberalismo considera, através da meritocracia, através da centralidade do mercado como solução de todos os problemas humanos, que todos são iguais. Mas a verdade é que diante do mercado, que resolve tudo a partir do dinheiro, não são todos iguais. No extremo oposto, a ideologia comunista atribui posições sociais, materiais, já que é uma doutrina materialista, de igualdade básica para amplas camadas da população. Dando acesso a casas, a propriedades, a saúde, educação, basicamente para toda a sociedade. Ao porém contestar a dinâmica subjetiva do ser, não dar espaço para os sonhos, para os desejos, para a singularidade dos cidadãos, assim como o liberalismo, o capitalismo também massifica as consciências pela sociedade de consumo. Ambas as ideologias massacram a singularidade das criaturas. Igualdade sem respeito à singularidade é massificação, é opressão. Tão grande é a opressão dos dirigentes do Partido Comunista no comunismo, quanto é grande a opressão dos detentores dos meios de produção no capitalismo, no liberalismo. O assunto é delicado, mas é fundamental enfrentarmos essa reflexão, tanto pela polarização atual, que tem rachado famílias, grupos de trabalho, grupos de amigos, casamentos, quanto pela necessidade de construir uma sociedade nova, que é o grande desafio da regeneração planetária. Baseada em que princípios vai se construir essa nova sociedade? Do capitalismo ou do socialismo?
a Revolução Francesa, com os princípios de igualdade, fraternidade, liberdade e fraternidade, parece agregar os princípios básicos que não foram executados até hoje. E por que não foram? Porque o comunismo e o capitalismo não deram certo. Desumanizaram-se. Exatamente por aquilo que falávamos antes. Por violentar, por não reconhecer, por não respeitar os sentimentos e a singularidade das criaturas. Massificando pela ideologia comunista ou capitalista, gerando frustrações em todos os seres humanos. Qual a saída, então? Se nenhuma ideologia salva, transforma realmente, melhora a sociedade e os indivíduos, o que melhorará? As próprias sociedades capitalistas ou comunistas precisam, exigem um ser humano novo, uma mudança individual, uma valorização do bem, da luz, da fraternidade, da cooperação, da compaixão, da gratidão. Sem a transformação das peças não se tem um motor novo, sem a transformação dos tijolos não se tem uma parede nova, sem a transformação das criaturas, nenhuma ideologia conseguirá as transformações que promete. Todas elas fracassarão. Então qual é o caminho? Essa foi a questão levada para Emmanuel no livro O Consolador, em que ele, Emmanuel, é o autor espiritual, e nos traz resposta para 411 perguntas através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estruturado está todo o trabalho nas 3 vertentes da sabedoria e da razão, ciência, filosofia e religião, e estamos ainda na ciência, já tendo falado de química, física, biologia, psicologia, agora estamos falando da sociologia. Mais precisamente, sobre a questão das classes, a relação das classes sociais, a chamada luta de classes, a questão do proletariado. Qual a visão do espiritismo, do espiritualismo? Qual a visão de mais alto a respeito dessas questões? Vamos lá? Questão número 57. A pergunta foi formulada nos seguintes termos: poderão os homens resolver sem atritos as chamadas questões proletárias? Terá mesmo que haver uma situação de exploração, resistência, de utilização, de luta, com armas inclusive, ou com urnas e cédulas de eleitorais? Estamos condenados à guerra, à luta de classes? Ou essa relação entre os detentores do capital e os detentores do trabalho pode ser resolvida sem atritos? Questão interessante, não é? A resposta vem assim: sim,
podem, portanto, ser resolvidas sem atritos. Quando se decidirem os homens a aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho. Ou seja, reafirmando o que falamos hoje, com a transformação interior se consegue a transformação exterior. Com a transformação dos indivíduos se alcança a transformação das coletividades. Os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias são cataplasmas inexpressivas, complicando a chaga da coletividade. Compara então as relações entre os grupos, as classes, as relações, as lutas, as brigas, os conflitos, a uma chaga, a uma ferida aberta das coletividades. E diz que os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias, impositivas, são cataplasmas. São faixas que se coloca sobre os ferimentos, sem, é claro, fechá-los com isso. Continua Emmanuel dizendo diretamente o seguinte: o socialismo é uma bela expressão de cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade de sua cristianização. Então, assim como os Espíritos revelaram para Kardec em O Livro dos Espíritos, que todos os males têm como origem o orgulho e o egoísmo, Emmanuel diz aqui que todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade de sua cristianização, de sua espiritualização, de seu fortalecimento e crescimento na fraternidade. E continua: conhecemos daqui os maus dirigentes e seus maus dirigidos. Líderes maus, corruptos, perversos, agressivos, contrário às mulheres, aos negros, aos pobres, não vêm por acaso. Eles são reflexos dos sentimentos e do que vai nos corações dos próprios membros da sociedade. Não somos vítimas dos líderes. Somos nós que, por ação ou omissão, os colocamos lá. Então, todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativa à sua necessidade de cristianização. Conhecemos daqui os maus dirigentes e os maus dirigidos, não como homens ricos e pobres, mas como avarentos e revoltados. Que existem entre os pobres, sim, mas existem também entre os ricos. A riqueza material, monetária, de poder, de forma alguma oferece garantias
da evolução do espírito. Não é? Nessas duas expressões de avareza e de revolta, as criaturas operaram o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. A verdade é que todos os homens são proletários da evolução e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. Então, todas as atividades intelectuais, artísticas, esportivas, culturais, bem ou mal remuneradas, consideradas com maior importância ou menor, todas elas todas as boas realizações na Terra são dignas do espírito encarnado. Por que fazer diferença? É interessante nesse ponto lembrar dos relatos de André Luiz ao descrever a colônia Nosso Lar. Ali ele fala de uma singular forma de reconhecimento, de pagamento, de remuneração dos trabalhadores. Que nenhum homem em nenhuma ideologia, pelo menos mais reconhecida, indicou ou sugeriu. Diz André Luiz, no livro Nosso Lar, pela psicografia de Chico Xavier, que todos os espíritos em nosso lar eram remunerados igualmente. Veja que interessante. Recebiam a mesma quantidade de riquezas por hora trabalhada. Era o chamado bônus hora. De forma que os líderes, as referências em nosso lar, os mais importantes, digamos assim, os ministros, o governador de nosso lar, eram sim mais ricos. Mas eram mais ricos porque tinham mais bônus hora. Isso quer dizer que eram ricos porque tinham mais bônus hora, porque tinham trabalhado muito mais do que o restante da coletividade daquela metrópole espiritual. O que parece a você não é uma igualdade muito interessante? Não é uma forma de reconhecimento e de remuneração revolucionária? Que não foi prevista nem pelo capitalismo, nem pelo comunismo? Muito interessante, não é? Continua Emmanuel na sua resposta. Cada máquina exige uma direção especial. A forma de dirigir um avião é muito diferente de uma charrete, de uma bicicleta, de um automóvel. Cada máquina exige uma direção especial e o mecanismo do mundo requer o infinito das aptidões e de conhecimentos. Por que reconhecer diferentemente, remunerar tão drasticamente, de formas diferentes, os diferentes trabalhadores na sociedade? Ora, por que a hora de trabalho do engenheiro deve ser melhor remunerada do que a hora de trabalho do ajudante de pedreiro? Ah, o engenheiro estudou mais. Mas foi isso um sacrifício ou uma dádiva?
Foi algo ruim, terrível, sofrido? Ou bom, estimulante, realizador? Não seja o estudo o padrão de remunerar melhor ou pior os seres. Muito pelo contrário. Propicie-se estudo a todas as pessoas, permanentemente. E ofereça-se trabalho também a todos, o tempo todo. E, quanto ao reconhecimento e à remuneração, aprendamos com o nosso lar a remunerar por hora trabalhada. Nada mais igualitário, mais justo, mais apaziguador das relações sociais. Você não acha? Continua Emmanuel dizendo assim: sem a harmonia de cada peça na posição em que se encontra, toda produção é contraproducente e toda boa tarefa é impossível. Essa harmonia nas relações sociais, essa certeza da justiça e do bem promovido pelas leis, pelas autoridades, pelos líderes, é um fator fundamental de paz social. Termina ele dizendo assim: todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus, e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos. Aqui faz referência mesmo à parábola dos talentos. Porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia, além túmulo, contas de seus esforços. Todos nós prestaremos contas perante o que recebemos daquilo que demos aos outros e à coletividade. Que os trabalhadores da direção saibam amar. E que os trabalhadores da realização nunca odeiem. Essa é a verdade pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação de evangelho. Uma equação que será resolvida pela compaixão, pelo fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, pelo ensinamento e dedicação mútua de todas as partes da sociedade, profissões, ciências, religiões, filosofias, posições sociais, a convergência e o fortalecimento de todas as posições em torno do Evangelho. Pensemos a respeito disso e sejamos todos partidários, lutadores pela coletividade, pelo bem-estar de todas as minorias, todas as raças, todas as classes, todas as profissões, por serem todas filhos de Deus. Todas merecedoras, portanto, da mesma valorização, do mesmo reconhecimento, do mesmo salário por hora trabalhada. A hora de um lixeiro é tão importante quanto a hora de um industrial. Por quê? Por que pagar melhor um do que outro? Gerando a sensação de injustiça, de exploração, que tanto fomentam disputas, guerras, controvérsias, violências de todo tipo. Muito interessante, você não acha? Pensemos na ideologia, na utopia, na sociedade do Evangelho de Jesus. Que pela compaixão, pelo fazer ao outro que gostaria que o outro nos fizesse, promove a paz social, a transformação do indivíduo como base da transformação
da coletividade, a transformação, a revolução social através do amor. Que a ideologia de Jesus, que a ideologia de Deus, o amor, possa ser entronizada pelos seres humanos como o partido vencedor da transformação social. Como a ideologia vitoriosa, promotora não da humilhação de outras ideologias, mas promotora da paz, inclusiva, mas transformadora da fraternidade. Graças a Deus, um grande abraço a todos. Vamos saudar agora os amigos que estão conosco nessa oportunidade. Enir Cajazeira, dando graças a Deus, Maria José Sobral, Enir Cajazeira Silva, dizendo que é muito atualizado esse livro, que estamos vivendo tudo isso nos dias de hoje. Impressionante, não é? Muito legal. Também acho isso, Enir. Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados, que todos os que estão em nossos corações recebam as luzes aqui geradas e aqui multiplicadas. E boa noite de todos para todos. Mônica Silva, Adelaide Dias, Andréa Santos, Eliane Laure, Enir Cajazeira e Andréa Salvatore. Por fim, Enir Cajazeira lembrando e pedindo vibrações pela saúde do seu filho. Que assim transbordem os nossos corações com o melhor de nós, compartilhando amor, conhecimento, encorajamento e lucidez. Graças a Deus, até a próxima. Compartilhe se você entender que faz sentido o nosso estudo de hoje. Grande abraço e até a próxima.